Estou me sentindo importante. Maravilha. Para nós é precioso esse momento de comunhão, esse momento de união, pois o Senhor, Ele nos presenteia com esses momentos da palavra dEle para o nosso crescimento, né? Nosso crescimento espiritual, nosso crescimento sentimental e até mesmo material. Eu louvo a Deus que hoje pôde estar presente juntamente comigo a minha esposa, os meus 3 filhos. Eu costumo sempre dizer, quando eles estão junto comigo, que eu levo uma caravana, né? São 3 crianças abençoadas que Deus me deu, 3 presentes, e a minha linda esposa, que é a maior parcela do meu ministério é ela. Ela é aquela que me suporta, que me sustenta, que me ajuda, e se não fosse Deus me dado ela de presente, eu pensava, né? Senhor, eu não mereço uma esposa tão maravilhosa como o Senhor me deu. E aí o Espírito Santo de Deus me chama a atenção. Não merece aquilo que eu te dei? Então eu louvo a Deus, porque foi Deus que me deu ela de presente. E ela me deu 3 belos filhos, para a honra e glória do Senhor, que são as flechas da minha aljava, né? E muito em breve, eu sei que o tempo passa rápido, e nós teremos que lançar essas flechas, e por isso nós cuidamos dele na palavra. Trago também um abraço do meu pastor presidente, pastor Eliseu Tortieri, que preside a Assembleia de Deus Missão Resgatando Vidas no Tempo Segue em Ouro Branco. Ao conversar com ele, ele nos permitiu estar aqui e mandou um abraço ao pastor da igreja e a toda a igreja. Que Deus continue abençoando vocês. Sem mais delongas, vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, no capítulo 3. Versículo 13 e 14. O livro do Êxodo, no capítulo 3. Já está até aqui, ó. Êxodo 3. Amém? Diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém? Irmãos, nós estamos diante de uma história, estamos diante de uma situação em que Joquebede, ela dá à luz a um menino. E quando esse menino nasce, ele nasce em um contexto muito difícil, muito complicado, a qual Faraó, ele tem a ciência do nascimento de um libertador, de um rei. Ele ordena que todas as crianças, todos os meninos, fossem mortos. Ele ordena que as parteiras sacrificassem as crianças ao nascerem homens, ao nascer meninos. Mas a história vai dizer que essas parteiras, elas passam a temer a Deus e elas permitem que essas crianças nasçam. O texto vai dizer que Faraó, ele vai questionar essas parteiras e elas vão usar de uma certa astúcia, dizendo: olha, as hebreias, elas são muito espertas. Quando nós chegamos, elas já pariram, já tiveram os filhos, e nós não conseguimos fazer nada. Então o Faraó, ele tem outra ideia. Ele fala: pega todos os recém-nascidos, homens, e joga no rio Nilo. Vamos sacrificar essas crianças. E a história vai dizer que Joquebede, ela esconde Moisés, que ainda não tem o nome de Moisés, esconde aquele menino por 3 meses. E o interessante é que quando nós olhamos
essa idade de 3 meses. 3 meses é um período, estou ali com o Miguel que fez 6, os primeiros 3 meses é um período de choro. Ela quer comer, ela chora. Ela está com dor, ela chora. Tudo ela chora. Ela quer dormir, ela chora. Tudo o bebê ele chora com 3 meses. E o lindo disso é que durante esses 3 meses, Joquebede, ela consegue esconder Moisés. Moisés chora, mas Moisés consegue ser escondido. E a aplicação de Deus para a nossa vida é o seguinte: eu não sei o que está acontecendo ou o que aconteceu durante o ano de 2024. Muitas pessoas podem ter olhado para você e ver você com um semblante agradável, aprazível, um semblante agradável. Mas você consegue esconder o choro. Muitas das vezes, em meio às tribulações, nós conseguimos esconder o choro, esconder o que nós estamos sentindo. Às vezes nós estamos sorrindo por fora, mas o nosso coração está apertado. Às vezes nós estamos atribulados, vivendo provações terríveis na nossa vida, mas nós conseguimos esconder uns os outros. Às vezes a gente chega num culto como esse e cumprimenta a paz e sorri e tal, mas só Deus sabe como está o nosso dia a dia. Só Deus sabe como está o momento, o ambiente do nosso lar, ou se estamos passando por uma tribulação muito grande na nossa vida. E nós conseguimos esconder isso. E Joquebede vai ensinar isso de forma tão tremenda que, de tudo aquilo que estava acontecendo no Egito, ela conseguiu, foi possível esconder o choro de Moisés. Nós estamos aqui no ambiente de culto, e quando o Miguel estava chorando ali, todos estavam ouvindo. Por certo, alguém, se passasse na rua ou próximo àquela casa, poderia ouvir o choro de Moisés e denunciar, né? Tem uma criança ali, mas ela conseguiu esconder esse choro. Mas o texto vai dizer que foi por apenas um tempo. O texto vai dizer que ela conseguiu esconder Moisés por 3 meses. Você pode lutar para esconder a sua vida inteira um sofrimento, mas em algum momento ele vai ter que ser revelado a alguém. Em algum momento ele vai ter que ser entregue a alguém. E o interessante é que depois dos 3 meses de uma criança, de um bebê, ele começa a manifestar outras ações. Os primeiros 3 meses, basicamente, ele só chora. Depois dos 3 meses, ele começa a ter uma reação a algumas brincadeiras, algumas coisas, e começa a manifestar até mesmo gargalhadas, até mesmo risos. Sabe de uma coisa, irmãos? Você pode esconder a sua tristeza, o seu sofrimento para o mundo inteiro, mas a sua alegria você não consegue. O seu sorriso você não consegue. A sua vitória você não consegue, porque é como uma cidade que Deus ilumina sobre uma montanha. Ele vai manifestar a glória dele na sua vida para que todos entendam que não é seu, que não é você, mas é a glória de Deus sendo manifestada na sua vida. É a misericórdia, a bondade de Deus sendo manifestada na sua vida. E Joquebede, quando ela não consegue ali mais esconder aquela criança, ela toma uma atitude. Ela detuma um cesto, ela coloca Moisés, uma história muito conhecida, né? Coloca Moisés naquele cesto. E coloca Moisés no rio Nilo. E o lindo disso, irmãos, que nos primeiros 3 meses ninguém conheceu o choro de Moisés, daquele menino, daquela criança, a não ser os seus pais, a não ser a sua família. Mas quando ela coloca Moisés, aquele menino no cesto, e aquele menino vai descendo rio abaixo, a filha de Faraó está ali se banhando. As suas servas, elas veem aquele cesto, mas elas não ouvem o choro. Elas presenciam aquele cesto, mas elas não ouvem o choro. E o texto vai dizer que quando elas pegam aquele cesto, entregam para a filha de Faraó, ela abre, o menino chora. E o interessante é que ele chorou para a pessoa certa. Por certo, quando ela olha aquele cesto e aquele menino chorando, o seu coração é comovido. Muitas das vezes, irmãos, nós choramos para pessoas erradas.
Muitas das vezes nós desabafamos para pessoas erradas. Muitas das vezes nós entregamos a nossa dificuldade, o nosso problema aos pés de pessoas erradas. E queremos soluções. Muitas das vezes nós pensamos o seguinte: eu vou desabafar para fulano, porque fulano é minha melhor amiga, ou meu melhor amigo. Só que eu talvez não seja o melhor amigo daquela pessoa. Ela pode ser a minha melhor amiga ou o meu melhor amigo. Mas ele pode ter um outro melhor amigo. Aí você conta para um, aquele um conta para o seu melhor amigo. Aí aquele melhor amigo tem outro melhor amigo, ele conta para o outro melhor amigo. Daqui a pouco aquilo vira um problema. O que era para ser uma solução vira uma dificuldade. Porque todos estão sabendo e ninguém tem uma palavra de solução para a sua vida. Mas eu vim te dizer algo aqui nessa manhã. Quando nós apresentamos o choro diante da cruz, quando nós apresentamos o choro diante de Jesus, Ele tem solução para os nossos problemas. Quando nós apresentamos o nosso choro, quando nós choramos diante da pessoa certa, quando nós choramos diante do altar, diante de Cristo Jesus, Ele tem algo para a nossa vida que vai nos fazer florescer, vai nos fazer crescer. Porque Moisés, quando ele é encontrado ali naquele cesto, o menino sem nome, o menino desconhecido, chega a sua irmã Miriam, usada por Deus, e oferece algo para aquela princesa. Olha, eu conheço alguém que pode cuidar dele. E aquela princesa, ela concorda. Não, tranquilo, vai lá, chama ela para cuidar desse menino. E aí Miriam chama sua mãe. Ela não fala que ela é a mãe do menino. E o interessante é que aqui quem é mãe, né? Ela pega aquela criança, a princesa fala com ela: eu vou te pagar um salário para você cuidar desse menino. Moisés, ele chorou para a pessoa certa, no momento certo. Deus, ele contempla aquela situação. E ele abençoa também Joquebede. Porque Joquebede agora ela vai cuidar do seu próprio filho e ainda vai receber para cuidar dele. Quem chora para a pessoa certa, no momento certo, no direcionamento certo, ele não só é abençoado, mas ele também abençoa aqueles que estão à sua volta. Ele não só é agraciado com as maravilhas de Deus, mas ele também é levantado para sustentar vidas. Quando nós entregamos o nosso choro diante da pessoa certa, tudo que está desmoronando passa a ser reconstruído. Tudo que parece estar destruído, está acabado. Deus, ele levanta as suas mãos para restaurar. E aí, aquele menino, ele cresce naquele ambiente. O texto não vai dizer quanto tempo que ele fica na casa da sua mãe, né? Mas, por certo, até se desmamar, até conseguir aprender as coisas com facilidade. Tenho para mim que por volta de 4 ou 5 anos. E aí, aquele menino, ele não tem nome. Enquanto ele está com a sua mãe, ele não tem nome. A cultura judaica do passado, ela vai dizer que as mães colocavam nome nos filhos. Lembra de Sara, quando Abraão ele recebe a promessa de ter um filho, e ela sorri? E aí o anjo vai perguntar para ela por que ela está sorrindo, e ela: não estou sorrindo não. Na verdade ela sorri de deboche, né? Só que lá na frente Deus concede a eles a Isaac, e ela coloca o nome de Isaac por quê? Foi motivo de riso. Então tinha um significado, tinha uma importância. Tudo era dado porque significava alguma coisa. E aí aquele menino é cuidado por Joquebede, mas Joquebede não deu um nome a ele. Mas quando ela entrega de novo para a filha de Faraó, ela vai nomear aquele menino. E ela vai chamar ele de Moisés. Porque das águas ele foi tirado. Mas não simplesmente porque das águas ele foi tirado. Ela não colocou o nome de Moisés porque ela tinha um conhecimento espiritual ou porque conhecia o Deus verdadeiro. Ela colocou o nome de Moisés porque eles adoravam Deus como o sol, como a água. E aí ela queria dizer que ele é filho do Deus da água. Só que Moisés ele não aceita esse nome. Moisés ele não aceita ser filho do Deus da água.
Ele não aceita ser filho do Deus Sol. Ele não aceita ser filho de um Deus criado pelo homem. E quando ele cresce, ele entra em problemas, em situações, quando ele mata aquele egípcio. Depois, quando ele descobre que todo mundo já está sabendo, ele foge para o deserto. E lá no deserto, Deus encontra Moisés. E naquela sarça que estava queimando, Deus chama Moisés, fala: Moisés, Moisés. E agora Moisés aceita o seu nome não como filho da água, não como filho do Deus da água, mas como um filho do Deus Altíssimo, como um filho do Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes nós colocamos as nossas expectativas em algo material, em algo que nós apoiamos aqui na terra, mas nós não somos filhos dessa terra. O nosso irmão, quando estava falando aqui, antes da oração, aqui no momento da oração, ele diz: nós não somos daqui, nós somos do céu. Você não é filho dessa terra. Você pode até ter nascido em Conselheiro Lafayette, mas você agora não é mais cidadão do Conselheiro Lafayette, mas você é representante do Deus Todo-Poderoso. Você é filho de Deus em Cristo Jesus. E essa filiação nos traz responsabilidades. Essa filiação nos traz uma responsabilidade tão grande pelos nossos irmãos, pelos nossos companheiros. Porque Moisés, quando está naquele ambiente de deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, Deus chama ele para uma responsabilidade de salvação. Fala com ele: olha, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo no Egito. Eu ouvi o clamor do povo de Israel lá no Egito. E eu quero usar você para resgatar esse povo. Mas quando menino, Moisés não estava sendo escondido. Quando foi encontrado pela filha de Faraó, ele não estava chorando. Quando ele foi lhe dado o nome de algo terreno, de algo criado pelos homens, ele não rejeitou. Mas agora ele é alguém que aceitou a filiação de um pai verdadeiro. Mas mesmo Deus se apresentando a ele, ele rejeita. Mesmo Deus falando face a face com ele, ele começa com a rejeição. Deus fala com Moisés: Moisés, levanta, porque eu quero que você resgate meu povo, eu quero que você arranque o meu povo lá do Egito, porque meu povo está sofrendo e está me incomodando, eu estou ouvindo o clamor deles, e esse clamor eu decidi resolver a situação. E aí Moisés vai dizer para Deus: mas Senhor, eles não vão me aceitar. Ah, Senhor, eu sou de pesada língua, eu tenho dificuldade para conversar e dialogar, eu não vou ser aceito pelos anciãos. E ele começa a colocar empecilhos. Irmãos, nós choramos em meio às nossas dificuldades. Mas quando Deus se apresenta, muitas das vezes, para resolver os nossos problemas, nós questionamos Deus, os métodos dele. Aí Deus apresenta para a gente: olha, eu vou enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Ah, Senhor, mas está tão difícil. Mas é tão difícil, como que o Senhor vai fazer isso? Eu sou tão fraco, eu sou tão pequeno, eu não consigo, eu não dou conta. Nós colocamos empecilhos para Deus. Nós colocamos dificuldades para Deus, nós apresentamos para Deus aquilo que nós somos. Porque para nós, irmãos, muitas das vezes falta recurso financeiro, muitas das vezes falta braço, muitas das vezes falta força, mas para Deus não falta nada disso. Para Deus não falta nada. Ele tem o controle, ele tem o poder, ele tem a autoridade sobre todas as coisas. Ele tem o domínio, tudo é dele, tudo é para ele. E ele não desanima e não deixa se escarnecer pelas situações da sua vida. Ele não se arrependeu de ter feito filhos através de Cristo Jesus. Porque ele é adorado por nós. E é por isso que nós podemos clamar e adorar a esse Deus, porque ele é socorro bem presente no momento da angústia, mas não só no momento da angústia, nos momentos de alegria também é a mão dele se manifestando sobre a nossa vida. E aí Moisés, aqui no capítulo 3, ele vai fazer uma pergunta para Deus. Deus, eu vou chegar diante dos anciãos de Israel, e eu vou falar para eles: olha, eu ouvi alguém falar comigo em uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia.
E ele mandou eu vir aqui, vir resgatar vocês. Mas eu vou simplesmente chegar lá e falar que isso aconteceu? Não, eu preciso levar para eles uma resposta concreta. Eu vou dizer para eles quem foi que me enviou. Entenda uma coisa. Nós vivemos por fé e não por vista. O crente, ele vive por fé e não por vista. Não tente explicar ao mundo aquilo que ele não entende na fé. Não tente explicar algo tangível e palpável, porque não vai acontecer. Deus, ele transcende todo o conhecimento humano. E o lindo de tudo é que Deus, ele não vai dizer para Moisés, fala assim, olha, fala que eu sou Yeshua, Hamashia. Não, fala, eu sou. Se alguém chegar para nós e dizer assim, olha, fulano mandou trazer esse recado para vocês. Vai falar, mas quem é fulano? Qual que é o nome de fulano? Ele mora onde? Geralmente, os mais antigos sempre vai perguntar assim, ele é filho de quem? Porque conhece o filho, né? Conhece o fruto pela árvore. É filho de quem? Ah, você é filho de fulano de tal? Ah, não sei, quem que morou? E geralmente é assim, né? Aí Moisés se apresentou diante daqueles anciões e ele vai dizer, olha, o eu sou me enviou. E o interessante é que Deus nunca tinha se manifestado ao povo como eu sou. Ele tinha se manifestado ao povo de muitas outras formas. Ele tinha dito a Abraão, com Isaac, com Jacó, conversado com eles, manifestado como Deus Todo-Poderoso. Mas como eu sou, é uma das primeiras vezes que ele se manifesta. E quando Moisés ele chega diante deles e vai dizer, olha, o eu sou me enviou. Me enviou para quê? Para resgatar aqueles que estão perdidos. O eu sou, agora, ele não só se manifesta, mas ele faz o nome de Moisés ser reconhecido como alguém que tem autoridade. Você pode estar chorando agora, mas amanhã o Senhor vai te levantar para fazer a diferença na vida de alguém. E eles vão querer saber de onde veio essa alegria, de onde veio essa felicidade. A única palavra que nós temos para dizer é Deus na nossa vida. A única palavra que nós temos para dizer é o eu sou que colocou essa alegria dentro de mim. É o eu sou que me chamou e me capacitou. Alguém que não tinha nome. Alguém que nasceu, quando as crianças nascem, o médico já pergunta, vai chamar como? Porque quando nasce, já coloca na etiqueta ali, né? É recém-nascido de tal, e o nome do bebê. Já sabe como é que é o nome, mas Moisés nasceu simplesmente um menino qualquer. Mas Deus estava enxergando aquele menino qualquer. Deus estava contemplando a vida daquele menino. Não importa o quanto tempo você tem de crente, não importa o tempo que você tem servindo ao Senhor, Deus, ele continua com os olhos como chama de fogo sobre a sua vida. Ele contempla o seu caminhar, ele contempla o seu levantar, ele contempla o seu assentar, e ele está cuidando da sua vida. Você pode até ser jogado à cova de leões, você pode até ser jogado no rio, você pode ser até jogado na cova, como José foi jogado na cisterna. Mas Deus, ele está sempre com as mãos estendidas sobre a sua vida e contemplando tudo que está acontecendo. Ele tem uma palavra para o seu coração. Ele não te abandonou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente cuidando de você. E o interessante de tudo isso é que quando ele diz, eu sou, o povo judeu, ele tem uma responsabilidade tão grande sobre esse nome, sobre essa palavra, sobre essa frase, que se ele fosse um judeu aqui pregando, ele ia dizer, eu pregador. Ele não vai dizer, eu sou pregador. Eu pregador. Por quê? Porque o eu sou é somente o Deus Todo-Poderoso. O eu sou é o único exclusivo, aquele que fez os céus e a terra. Aquele que não nos desampara, aquele que não nos abandona, aquele que está presente juntamente conosco em todos os momentos da nossa vida. E o lindo de tudo isso é que quando Moisés ele aceita essa responsabilidade,
ele volta, ele começa a voltar para o Egito. Deus já tinha falado com Arão, mandava Arão, olha, vai encontrar o seu irmão. A bênção, irmãos, quando é manifestada de Deus sobre a nossa vida, quando Deus ele resolve agir em nosso favor, ele não só nos leva de encontro a algo, mas ele também traz algo do nosso encontro. Porque muitas das vezes nós ficamos esperando, ou ficamos prostrados esperando Deus trazer. Ah, não, eu quero que alguém venha aqui me chamar. O texto vai dizer que Moisés, ele se posiciona e Arão, ele vem ao seu encontro, mas Arão, ele não vem para impulsionar Moisés. Arão, ele não vem para incentivar Moisés. Arão, ele vem para ouvir de Moisés o que Deus já tinha impulsionado. Muitas das vezes nós ficamos esperando uma palavra motivacional para o nosso coração, para fazermos algo, para tomarmos uma decisão. Mas Deus já te falou. Deus já falou ao seu coração. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. No mundo tereis dificuldade, mas tem de bom ânimo. E o interessante é que quando ele fala, tereis dificuldade, eu venci o mundo, mas quem vai ter que ter bom ânimo é você. Quem que vai ter que ter uma atitude de levantar e querer fazer é você. Moisés, deixa eu mostrar para você como é que eu tenho poder. Pega um cajado aí, Moisés. Joga esse cajado no chão. E aqui, quando ele joga o cajado no chão, aquele cajado se transforma numa serpente. Irmãos, eu morro de medo de serpente. Se eu fosse eu no lugar de Moisés, meu filho, na hora que aquela serpente, que cajado virasse serpente, eu, Jesus, tem misericórdia, eu embora. Mas quando Deus está presente na nossa vida, irmãos, Ele nos dá coragem para fazer aquilo que nós nem imaginamos. Porque Deus fala para Moisés, joga ao chão e vira uma serpente. Mas agora Ele fala, pega ela pela cauda. Aí que está o problema. No fato de eu jogar o cajado e virar uma serpente, até que ia, mas pegar de volta... Ah, Jesus. Talvez muitos não teriam coragem, né? Mas só que é Deus que está mandando. Quando Deus ele te ordena fazer algo, você precisa superar os seus medos. Você precisa entender que Ele já superou os seus limites, Ele já expandiu os seus limites. Muitas das vezes nós estamos limitados naquilo que nós conhecemos de nós. Mas Ele conhece muito mais de nós do que nós mesmos. Ele sabe, Ele conhece a gente antes de nós nascermos. Antes do nosso nascimento, Ele já sabia tudo. Então, às vezes, nós achamos que nós estamos limitados a alguma coisa. Ele vai dizer para nós, olha, eu estou expandindo o limite aqui da sua vida. Você vai fazer coisas que você achava que não era capaz de fazer. Você vai conquistar coisas que você achava que não era capaz de conquistar. Porque sou eu que estou ministrando sobre a sua vida, sou eu que estou direcionando sobre a sua vida. Eu sou o que sou e pronto. E aí Moisés, ele pega aquela serpente, e a serpente volta ao seu cajado. Só que, irmãos, eu acredito que isso esteja aqui na palavra do Senhor, esses detalhes, é para mostrar que Moisés era gente como a gente. Porque mesmo a serpente, aquele cajado tendo se tornado serpente, Moisés ainda ficou meio assim ainda. Aí Deus falou com Moisés, vamos fazer outra brincadeirinha aqui, Moisés. Coloca a mão dentro da sua roupa aí, do seu... E agora tira, quando ele tira, a sua mão está leprosa, branquinha. Imagina o susto que ele deve ter tomado, irmãos. A gente se assusta, né? Tudo aquilo que Deus faz de miraculoso, de sobrenatural, muitas das vezes nos assusta. Porque nós vivemos numa esfera muito material. Nós vivemos com uma visão material tão forte, que o sobrenatural de Deus nos assusta. Que o sobrenatural de Deus, muitas das vezes, nos espanta. E aí Deus fala com Moisés, mas coloca de novo, Moisés. Fica assustado, não. E quando Moisés tira, está tudo limpo. Aí a pergunta que
vem ao nosso coração. O que mais Deus precisa fazer para a nossa vida, para nós entendermos que Ele é o Deus Todo-Poderoso? De que forma Deus precisa se manifestar em nossos corações para nós entendermos que Ele é o único Deus a qual nós devemos servir com toda a nossa vida, com toda a nossa força? Será que Ele precisa fazer algo como manifestar de uma serpente, ou uma lepra, uma provação tão grande, para nós recorrermos a Ele e entendermos que é Ele que está nos chamando? Nós somos igrejas do Senhor. Nós somos servos dele, ovelhas do pasto dele. E é sempre Ele que nos garante, sempre foi Ele que nos garante. Então não tenha medo quando Ele disser para nós, vai. Quando Ele disser para nós, pare, não questione. Porque Ele conhece todas as coisas, os seus planos e projetos são maiores do que nós imaginamos. Tudo que Deus tem para nós é espetaculoso. É algo que, na nossa materialidade, pode até causar espanto. Mas quando vivemos uma vida em espiritualidade com Deus, em conexão com Deus, a glória e a honra sempre vai ser dada a Ele. E nós prosseguiremos porque Ele é poderoso na nossa vida. Nós continuaremos caminhando, nós atenderemos ao chamado dEle, nós atenderemos à voz dEle para fazer o que Ele nos mandou fazer. E o interessante é que Moisés, ele duvida como todos nós. Ele desacredita como todos nós. Nós vemos outros exemplos na palavra do Senhor de pessoas que ficam questionando Deus, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu dou conta? Lembra lá de Gideão? Quando estava lá na caverna, né? Malhando trigo, aonde era para espremer uvas, ele estava escondido. Olha a dificuldade que ele estava, né? Jogando o trigo para cima, por certo, ele estava soprando, né? Porque precisa do vento para tirar a palha do trigo. Jogava e... Aí chega um anjo e vai dizer, olha, você é um homem valoroso. Eu vim aqui te chamar para você ser juiz do meu povo, libertar o meu povo dessa escravidão dos midianitas. Eles não vão mais oprimir você, você vai ser o escolhido. Aí Gideão falou, o quê? Eu? Eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor de Israel. Então, se for colocar numa fila, né? Eu estou lá na última, na fila do SUS, lá no finalzinho. Se sobrar, é o que fica comigo. E aí você vem dizer que é eu que vou ser usado para salvar o povo dessa perseguição, dessa tribulação? E ele começa a questionar a Deus. E ele começa a colocar Deus à prova, né? Vou colocar um novelo aqui. Se amanhã tiver um orvalho em volta, e ele tiver sequinho, aí é Deus mesmo. Aí ele vai lá amanhã, tá sequinho, tá tudo molhado aqui em volta, mas será que não foi alguém que colocou o tampão aqui, né? Deixa eu fazer mais uma prova para Deus. Agora ao contrário, Deus, se molhar e em volta tiver tudo seco, aí Deus, eu fico imaginando Deus olhando para a gente nessas situações, irmãos. Aí Deus olhando e fala assim, nossa, mas como ele está limitando o meu poder. Mas eu sei que não é culpa dele, é culpa do pecado. Porque o pecado nos faz duvidar. O pecado nos faz temer daquilo que Deus já garantiu. O pecado nos faz ter medo das situações onde Ele já disse, você vai ser mais do que vencedor. Onde Ele já garantiu, nós duvidamos. Só que Gideão, ele vê aquela situação, está molhado, espremeu, faz uma taça, né? Cheio de água. Aí ele cria coragem, não, vamos lá, já que eu fiz os testes, que deu tudo certo, é Deus mesmo. Nós ficamos testando a Deus às vezes, né, irmãos? Vamos colocar Deus à prova aqui, vamos... Ah, não, Deus passou no teste, o que ele falou é isso mesmo. Aí vai Gideão, aquele monte de homem, soldado para dar e vender. Aí chega Deus e fala assim, ô Gideão, tem gente demais aí, vamos tirar um pouquinho. Aqueles que beberem,
aqueles que tiverem medo. Vão reduzindo isso aí. Aí Gideão olha, só tem 300. Oh Deus, eu fiz tanta prova para confiar que o Senhor realmente vai me garantir. Agora eu achava que eu estava com um grande exército, você reduz para 300 só. Eu vou porque o Senhor mandou, mas eu sei que a minha morte é certa. E Gideão, ele começa a duvidar de novo. Irmãos, todos os personagens na Bíblia, todos eles foram iguaizinhos a nós. Todos eles também duvidaram em algum momento. Também viveram situações de instabilidade, de dúvidas. Operaram milagres, maravilhas, fizeram coisas sobrenaturais, mas também duvidaram. E Deus nunca os desamparou. A longanimidade de Deus é tão grande que a gente pode até desacreditar do chamado dele sobre a nossa vida. Você hoje pode até ser um desconhecido, mas se Deus disse para você que Ele vai te usar, Ele vai te usar. Se Deus disse que Ele vai manifestar sobre a sua vida, Ele vai manifestar sobre a sua vida. Mas muitas vezes nós ficamos olhando assim, mas o pastor Lucas nunca me viu, nunca nem falou nada comigo. Que nada, não vai acontecer nada, Irmãos, quando eu estava na escola, a minha professora, a minha diretora, supervisora da escola, ela disse para mim um dia, falou assim, menino, você não vai ser nada na vida. Você não vai dar em nada. Irmãos, eu era uma bênção na escola, né? Aqueles meninos abençoados. Só Jesus na causa. E ela disse para mim, você não vai ser nada. Você é uma pessoa muito ruim, menino. Você não respeita ninguém. O tempo passou. Eu me formei. E eu voltei na escola para dar uma palestra. Quem está lá para me receber? A minha supervisora. E ela olhou para mim assim. Aquela vontade de dizer para ela, né? Eu não ia ser nada, né? Eu estou aqui para dar palestra na sua escola. Mas é Deus que chama a gente e a honra não é nossa, a glória não é nossa. E nós ficamos calados e entendemos que é Deus que se manifestou na nossa vida. É Deus que derramou a graça dele sobre nós. Que se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, o que seríamos de nós? Quantas e quantas vezes vem em nós, o nosso pensamento, a vontade de desistir. A vontade de, aonde eu estava tão bem, de ficar na zona de conforto. Moisés poderia ficar na sua zona de conforto. Irmãos, Moisés estava casado, já tinha filho, vivia bem porque o que ele tinha nem era dele, era do seu sogro, e ele só comia e bebia na casa do sogro e cuidava das ovelhas. A vida é tranquila. Mas quando Deus nos chama, Ele nos chama para sair da zona de conforto. E muitas das vezes, quando é para sair da zona de conforto, nós vamos questionar a Deus. Deus, mas aqui está tão bom. Está tão bom. Está tão tranquilo aqui. Não, a minha vida agora está voo de cruzeiro. Aí quando vem a tempestade, né? Fala, Senhor, mas para quê? É por quê? Deus, Ele não desperdiça sofrimento na vida de ninguém. Todo sofrimento que nós passamos é porque Ele quer ser glorificado. Toda a luta, toda a tribulação que vem sobre a nossa vida é para glorificar o nome santo do Senhor. E tudo aquilo que Moisés passou foi para glorificar o nome santo do Senhor. Se coloque de pé nessa manhã. Eu não sei a forma que você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei qual é a palavra que você ouviu de Deus. Mas uma coisa eu tenho para te dizer nessa manhã. Ele é fiel para cumprir na sua vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensou, do que você sonhou. Moisés nunca sonhou em ser governador. Moisés nunca sonhou em ser líder daquele povo, em ser o principal, o maioral de Israel. Mas Deus já tinha sonhado para ele. Os sonhos de Deus são maiores do que os seus sonhos. A vontade de Deus é maior do que a sua vontade. Não resista a viver os sonhos de Deus. Não resista a viver as vontades de Deus. Por mais que pareça impossível aos seus olhos, feche os olhos.
Por mais que quando nós estamos de olhos abertos, nós encontramos a impossibilidade. Feche os olhos e veja pelos olhos sobrenaturais, pelos olhos da fé. Deus está tirando pessoas aqui do deserto para um grande chamado. Deus está tirando pessoas de trás das ovelhas para cuidar daquilo que é dele. Daquilo que ele chamou para resgate. Talvez não seja uma nação, mas talvez seja um familiar. Talvez seja um amigo, mas Deus está te chamando para resgatar vidas. A obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. A boa obra que Ele começou na nossa vida pode levantar Faraó. Faraó pode ter o coração endurecido, dificuldades podem vir, mas Deus é quem te garante, Deus é quem te sustenta, Deus é quem é presente na sua vida. Não tenha medo de se entregar ao chamado de Deus para você. Em meio ao chamado de Deus, você vai ouvir coisas dizendo: você não canta bem, você não prega bem, você não fala bem. Mas quem te chamou é Deus, quem te garante é Deus, quem te suporta é Deus. Você não precisa saber fazer, você só precisa de ter bom ânimo, porque Ele já venceu por você. Não resista ao chamado de Deus sobre a sua vida, porque quando você vai chegar lá, você vai saber que foi eu sou que te chamou. Feche seus olhos, eu vou orar com você nessa noite. Já estou encerrando. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um aqui essa manhã. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que ouviu a tua voz aqui essa manhã. Eu sei, Senhor, que o teu chamado é maior do que todas as coisas. O meu passado, o passado de cada um, às vezes nos condena, às vezes vem nos apontar o que nós fizemos de errado. Mas o teu sangue nos purificou de todo o pecado. O teu sangue nos limpa de todas as dificuldades que vêm sobre a nossa vida. A tua palavra nos lava, a tua palavra nos purifica, a tua palavra nos santifica, a tua palavra nos conduz e nos orienta. Deus, reaviva a chama que um dia acendeu no coração de cada irmão. Não nos deixe parar no meio dessa caminhada, Senhor. Por mais que as tempestades se levantam, por mais que a dificuldade é grande, mostra a eles, mostra a nós a tua grandeza e o teu poder. Se revele a nós a cada momento, Senhor, todas as vezes que pensarmos em parar. Faça o sobrenatural acontecer na nossa vida, para que possamos caminhar por fé e não por vista, para que possamos andar, Senhor, de acordo com a tua palavra, e aprender de ti, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é maravilhoso. Não nos deixe voltar atrás, Senhor. Anima os nossos corações. Aviva, Senhor, a nossa alma. Nos faça entender, Senhor, que o Senhor está levantando com mãos fortes e poderosas sobre nós. A tua mão é que nos sustenta. A tua mão é que nos conduz. A tua mão é que nos protege. Senhor, quando nós fomos arrancados da tribulação da dificuldade, eu sei que sempre vem outro deserto sobre a nossa vida. Todos os dias vem uma dificuldade, todos os dias vem uma luta, mas todos os dias o Senhor tem vitória no meio dessa luta. Todos os dias o seu poder aperfeiçoa na nossa fraqueza, aperfeiçoa-se em nós, Pai, nos aperfeiçoa em Ti. É que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem cá, pedindo, nós vamos orar por eles. Que o Senhor retribua, né? E abençoe não apenas o Ministério do Apóstolo Ismael, como toda a igreja local. Que o Senhor que lá também, às vezes transfere. Transfere. E Deus, Senhor, que vai ter na faixa muito tempo. Tem prazo ou não? Não. Só necessidade mesmo. Então vamos orar por eles, pastor Ismael, esposa Suélia, né? Suélia, as heranças que estão ali atrás. E pedir ao Senhor que abençoe, não somente se é dele, né? Porque pode, como veio do plano, pode ir para outro lugar, mas que abençoe ele aqui no Senhor da Palete, lá na Assembleia de Deus, missão de Garden Vidas. Que o Senhor que retribui em dobro, né? Que nos abençoou aqui, que o Senhor usou para falar conosco. E aí agora para a gente pôr em prática a palavra.
palavra do Senhor. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós queremos te louvar, Senhor, mais uma vez pela vida do pastor Ismael, da sua esposa Sueli, dos seus 3 filhos que são herança do Senhor, que somos Deus, Pai. Nós te louvamos pela vida deles, pelo presente que foi a presença deles aqui nessa manhã, pelo Senhor ter usado ele para falar conosco, Pai. Que o Senhor possa ter de fato usado a vida para despertar pessoas aqui, Senhor, para secar lágrimas, Senhor, dos olhos aqui nesta manhã, Senhor, para resgatar a alegria no coração de várias pessoas aqui, Pai. Que o Senhor possa despertar, que o Senhor possa ter ajudado pessoas aqui a entendermos o local ou o propósito que o Senhor tem, talvez, por esse momento difícil que eles estão passando, e que o Senhor possa fazer na vida de cada um de nós. Nós oramos, celebrando ao Senhor pela vida deles, e agora orando, intercedendo por eles, Pai. Não só no ministério do pastor Ismael e da sua esposa, mas como também no ministério da igreja local, da Assembleia de Deus, que estão envolvidas vidas, Pai. Que o Senhor possa abençoar e manter-nos aqui por uns anos, aqui para nos abençoar e conceder a Pai. Pastor Ismael tem sido um amigo, um cooperador fiel com você de pastores. O Senhor continue usando, o Senhor alarga as fronteiras deles, o Senhor prospere o trabalho das mãos dele no ministério aqui no Conselheiro Lafayette, que assim como ele ministrou ao nosso coração, que o Senhor também desperte pessoas lá na igreja local, que vai apoiá-los, que vai servir de sustento para eles. Que o Senhor levante pessoas fiéis, como Arão foi para Moisés, Pai. Que o Senhor levante pessoas fiéis, obreiros fiéis, diáconos fiéis, líderes fiéis para o apoiar em nome de Jesus. Que o Senhor confiou na nossa cidade, Pai. Que o Senhor possa fazer tudo isso, que o Senhor possa continuar glorificando o teu nome na vida deles, Pai. Que o Senhor possa, Pai, assim como ele testemunhou aqui, que o Senhor possa continuar mostrando, Senhor, para a glória do Senhor, todas as pessoas, que o Senhor pode nos usar das nossas limitações. Que o Senhor possa continuar glorificando o teu nome na vida em nome de Jesus. É o que nós oramos com todo amor e fé para a glória. Amém. Amém. Meus irmãos, possa ter certeza que vai ter, né, a primeira de muitas, e a gente vai estar junto aí. Precisar, conte com a gente também. Tá bom? Deus abençoe. Meus irmãos, então vamos louvar o Senhor por essa manhã, agradecer mais uma vez pelo escudo. Lembrando, terça-feira, eu espero vocês às 7h30 para começarmos a nossa escola bíblica e a gente poder. Se você quiser, a gente até conversou na terça-feira aqui, lá na Central, quarta-feira vai ser escola bíblica. Então, por algum motivo, né, você não conseguir ir na terça, pode ir lá na quarta, e vamos tentar transmitir tanto aqui quanto lá, né, pelo meu Facebook e tudo mais. Lá na Central, nós vamos começar estudando o Evangelho de Marcos e de Mateus nesse primeiro semestre. Então, quarta-feira já tem a aula de introdução ao Evangelho de Marcos, e aí depois todo o livro de Marcos, e aí Mateus nesse primeiro semestre. Aqui, na nossa igreja local, ainda não decidimos, né? A gente falou Hebreus, Romanos, enfim, né? Se você quiser alguma carta, algum livro da Bíblia que você talvez tenha o desejo de conhecer mais a fundo, né? Que no grupo lá você possa mandar lá qual é o seu desejo, né? E também, aproveitando, se você não está no grupo da igreja, quer fazer parte, é só falar com a gente que a gente coloca vocês. Amém? Deus abençoe, vamos orar. Agradecer ao Senhor mais uma vez e ir embora para a nossa casa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã abençoada na tua presença, onde nós te louvamos, te adoramos, pois só tu és digno, onde ouvimos a tua voz falar conosco. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos. Que possamos sair daqui nesta manhã, Senhor, para viver tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração e continuarmos vivendo para a glória do Senhor. Que assim como Moisés, Senhor, que foi uma caminhada de mais de 80 anos te conhecendo e tendo experiências com o Senhor, que possamos também, da mesma forma, viver a cada experiência, sejam as boas e até mesmo as ruins, para que possamos daqui a alguns anos ou na eternidade olharmos para trás e vermos que cada detalhe que aconteceu na nossa vida contribuiu para que te conhecêssemos ainda mais. Nós te louvamos por essa manhã, que o Senhor possamos continuar firmes e sermos praticantes da tua palavra durante essa. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ide-vos em paz, que o Senhor os acompanhe.